Quer um cafezinho? Senta que lá vem história. Eu confesso pra você que gravar esse vídeo vem sendo um desafio, mas é um desafio necessário. Porque assim como eu romantizei meu processo de divórcio, eu também romantizei a questão da guarda dos meus filhos. E só pra você entender, eu decidi me divorciar. Já vai quase completar um ano, né? Já fazem 9 meses que eu estou divorciada. E ali ficou, no processo de divórcio, ficou decidido que a guarda seria compartilhada e a residência num primeiro momento com o pai. Visto que eu pedi para ele sair da casa e eu ficar com os meninos, mas ele se negou a sair da casa. E aí eu me vi num movimento de em busca pela minha vida, em busca para eu poder me reencontrar e, enfim, outros quesitos. Eu saí. Mas eu saí nessas condições, da guarda ser compartilhada, eu ter acesso aos meninos e compartilhar junto as decisões dos meninos, a rotina, a vida, enfim. Claro que aqui eu preciso fazer um parênteses. Quem fica com as crianças no dia a dia é o mais pesado. Eu vivi isso lá atrás e eu sei o quanto é. E agora, fazendo um movimento reverso, eu hoje pego as crianças às terças e aos finais de semana sim, final de semana não. Literalmente, eu sei que é muito mais fácil. E criança faz mãe, a criança tem seus desafios, crianças, enfim, tem as suas demandas. Mas eu precisei ter uma conversa com o advogado e entender que uma guarda compartilhada, ela precisa ser fruto de uma boa relação dos pais. E para que ela aconteça em benefício das crianças, os pais precisam estar bem resolvidos em relação ao fim do casamento. E aí, aqui, eu preciso compartilhar algumas coisas, guardadas as proporções, porque eu não posso, né? Mas eu quero trazer uma analogia para vocês sobre ninho e gaiola. E aí aqui o meu vídeo são para as mães que ficam com as crianças. O meu intuito é lançar essas sementes e te mostrar que a gente pode conduzir as coisas de uma forma mais leve, mais amorosa, mais empática, em prol das crianças, em prol do benefício das nossas crianças, para que as nossas crianças cresçam e se tornem adultos saudáveis, adultos funcionais e não adultos cheios de traumas. E a gente precisa entender que nós temos essa responsabilidade sim, como pai e como mãe, de construir esse ambiente. E, claro, pais divorciados, eles têm um desafio um pouquinho maior. Porque quando você tá casado, acaba que as coisas vão num flow e as coisas seguem. Mas quando os pais se divorciam, vai ter que exigir um pouquinho mais de conversa, um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de aprender a ceder, aprender a perdoar. Principalmente porque quando a gente se separa, a gente tá construindo um caminho novo. E as duas partes não sabem como vai ser esse caminho. E a gente precisa passar por esse caminho. E ao passar por esse caminho, a gente vai fazer escolhas. A gente vai errar, a gente vai acertar. E por muitas vezes a gente vai decepcionar a outra parte, o seu ex. E a gente precisa aprender a separar as coisas. Separar o ex-marido, a ex-mulher, do papel de mãe e pai que ele tem. Entende? E essa é uma linha muito, mas muito tênue. E que a gente precisa estar presente e consciente para que a gente não misture as coisas e não faça um bololô emocional por conta das crianças. Bom, já fazem 9 meses, né, que eu tô divorciada, que eu moro sozinha. E, de fato, foi uma das decisões mais desafiadoras da minha vida. Sair de casa e os meninos ficarem com a residência com o pai lá. Mas até mesmo conversando com o psicólogo deles, o objetivo é a proteção do ambiente para que as coisas fossem menos traumáticas para eles, né? Claro que
em qualquer divórcio, em qualquer situação, vai ter o quebrar de ovos, né? Não tem como eu fazer uma omelete sem quebrar os ovos. E vai ter situações desafiadoras que vai machucar as crianças, mas o quanto menos a gente evitar as grandes mudanças, o objetivo é proteger a criança. E como eu disse no começo do vídeo, eu sempre quis estar com eles. Mas, naquele momento, por necessidades específicas, eu precisei tomar aquela decisão. E eu já vinha conversando com os meninos, trazendo até mesmo sobre isso, que já tá passando o tempo, eles estão um tempo com o papai, agora aqui já construiu-se uma rotina, construiu-se um lugar seguro, eles já conhecem esse ambiente, eles gostam de estar aqui comigo. Claro que eu sei das diferenças que tem lá, do ambiente que tem lá, mas é aquilo, né? Até mesmo a gente tá no movimento de vender a casa e aquele ambiente vai ser desconstruído. E o pai vai construir um novo ambiente seguro para eles também. E eu lembro muito bem, no momento do meu processo de divórcio, eu quis construir um caminho e aí foi onde eu falo que eu romantizei, de trazer para perto o meu ex-marido, no sentido para ele conhecer, para ele ver. Ele veio aqui na minha casa, ele participou do processo de locação. Não foi nada escondido, foi tudo muito claro e muito objetivo, muito. Não foi nada às escuras, tanto para ele quanto para os meninos e quanto para mim, porque eu queria que fosse de uma forma leve, lembra? E aí, na conversa, até mesmo quando foi feito o divórcio, a guarda ter sido compartilhada, foi porque ela ainda falou desse jeito pra gente: vocês se dão bem, vocês vão conseguir encontrar um caminho para que vocês possam fazer o que é melhor para as crianças. Claro que algumas coisas a gente vai ouvir as crianças, mas tem outras coisas que precisam ser impostas por elas serem crianças. E crianças precisam de uma condução, crianças precisam de rotina pré-estabelecida para que elas possam crescer e se desenvolver e construir personalidade, princípios, valores, para que tudo isso seja construído para a criança. E aí, a vida começou a seguir. E as flags começaram a aparecer. E eu tentei, por um lado, deixa eu fazer diferente do lado de cá, para até mesmo mostrar que a gente pode escolher um caminho mais empático, né? Que a gente pode agir de uma maneira diferente do que o outro está agindo. E aí aqui também eu quero até trazer para vocês que no começo eu errei, eu achava que eu tinha que estar lá mais presente no sentido de fazer as coisas por ele, pro meu ex-marido, né? Para poder manter uma rotina para os meninos. E eu precisei entender, e até mesmo após um feedback dele, que ele precisava aprender a construir esse caminho dele, de fato. E aí eu falo para vocês, e eu já disse em outros vídeos, que eu sou uma mulher que eu assumo os meus erros. E se eu tô errada, eu vou dar meus passos para trás, vou reconhecer meu erro e vou ajustar a rota. E aí aqui, lembra? A gente vai errar. Principalmente quando a gente está construindo um caminho novo. Porque a gente não sabe como é este caminho. Um processo de divórcio é um caminho novo. Você está construindo uma rotina nova, você está construindo um ambiente novo. Tanto para as duas partes, até mesmo para a parte que ficou lá, está sendo construída, porque saiu uma peça daquele quebra-cabeça da vida. Então, ou seja, a gente precisa ter um pouquinho mais de empatia diante disso, né? E quando eu fiz esse movimento de trazê-los, de estar mais perto de toda essa decisão, claro, guardadas as proporções, foi com esse intuito, que a gente conseguisse ter um bom convívio. E aí aqui eu aprendi que é somente um bom convívio, porque amigos não dá para ser, infelizmente. Respeitando as partes, mas em prol das crianças. Eu entendi que quando você se separa, a sua criança vai ter dois ninhos, o ninho da mãe e o ninho do pai.
E cabe a nós, pais, que querem estar presentes, tá? Porque aí aqui eu também tenho que fazer um parênteses, que existem partes que infelizmente não querem estar presentes na vida dos filhos, ou que vão viver sua vida e deixam as crianças, ou que não traz um ambiente seguro para a criança, tá? Aí a criança precisa ser protegida e até mesmo ser retirada esse vínculo. Mas não é o meu caso. Eu sempre quis estar presente na vida dos meus filhos. Eu não abandonei os meninos. Eu falo com os meninos todos os dias. Eu construí uma nova rotina, até mesmo do meu trabalho, em prol deles, porque eu quero estar presente na vida deles. Só que quando a gente começou, as coisas começaram a acontecer, eu descobri que as coisas não eram como eu imaginava. E aí aqui sobre o ninho, a gente precisa fornecer isso para a criança e mostrar para a criança que ela vem aqui, ela é nutrida, ela é cuidada, ela é amada, mas que ela pode vir para cá também e que ela vai ser nutrida, ela vai ser cuidada, ela vai ser amada e que se ela quiser voltar, ela pode voltar. Ela pode estar nos dois ninhos seguramente, sem se sentir com medo de que se ela for para esse ninho, ela não pode voltar para esse. Nenhuma criança precisa sentir isso. Esse medo de vir e não poder voltar. É injusto com uma criança a gente despertar esse sentimento. Por quê? Porque é um caminho novo que está sendo construído na mente da criança e ela não sabe. Ela só conhece um ninho. E quando a gente está construindo outro ninho, a gente precisa ter essa empatia com a criança também. E aí aqui, claro, os pais que são divorciados vão entender essa fala, que o nosso filho, quando a gente chama a atenção dele aqui, quando a gente frustra ele aqui, ele fala, vou pra casa da mãe, vou pra casa do pai, faz parte da birra da criança, né? A gente precisa entender que não é sobre isso, tá? Quando a gente constrói uma rotina com a criança, a gente vai precisar estabelecer limites e falar não para essa criança. E ela vai se frustrar. E aí, ao se frustrar, ela vai querer ir para outro ninho. E não é sobre isso. É sobre continuar firme e forte nesse ninho. Só que ela pode voltar no sentido que ela entendeu. E principalmente as crianças mais velhas aqui, né? O meu mais novo não, mas o meu mais velho, eu gostaria de mostrar essa liberdade para ele, no sentido de que ele pode transitar nos dois ninhos e escolher qual ninho que ele quer estar. E aí aqui eu preciso ser muito clara para você, mulher. Pais separados. Nós, aliás, né? Nós não temos o direito de desqualificar a outra parte para os nossos filhos. Não. A gente precisa aprender a separar a minha frustração em relação ao meu ex-marido em relação ao papel de pai dele. Assim como vice-versa, né? Ele não pode colocar no mesmo imbróglio sentimental as frustrações dele em relação à ex-mulher dele versus o papel de mãe que ela exerce. E é sobre isso. Se você não se dá bem, se você tá chateada, magoada com seu ex-marido, por conta da escolha que ele fez, por conta das decisões que ele toma, por conta da forma como ele conduz a vida dele, não cabe a ti a desqualificar, a falar mal, a contar histórias ou até mesmo ficar contando coisas que acontecem na vida do seu ex-cônjuge ou das escolhas que ele fez, do seu ex-marido ou da sua ex-mulher, para as crianças. Uma coisa você precisa entender, e eu fui entender isso hoje na vida adulta. Os nossos filhos sentem o ambiente. Nossos filhos sentem quem são os pais, a forma como são amados, conduzidos as coisas. E a gente precisa deixar eles sentir. Deixar eles sentir como vai ser esse ninho. Deixar eles sentir como que é estar com você.
E à medida que você deixa isso, você solta, porque filho não foi feito para ficar numa gaiola preso. Você solta, ele vai conhecendo, ele vai entendendo, ele vai sentindo e ele vai fazer as escolhas dele cada vez mais consciente, entendendo que o que proporciona um bem-estar para ele. Claro que aqui outro parênteses, a gente precisa estar atento que quando pais saudáveis estão conduzindo isso de uma maneira saudável, tá? Quando a gente tem situações de risco, quando a gente tem situações que promovam insegurança para a criança, é necessário uma intervenção. Este processo todo, a criança ela vai sentir, ela vai entender. E aí eu te falo agora como Michele filha, que eu fui entender o meu pai depois de adulta. O que o meu pai representou para minha mãe. E minha mãe nunca, por mais que eles moravam juntos e teve situações muito desafiadoras, hoje ela me contando, ela nunca desqualificou ele. Ela trouxe algumas falas dela, e aí aquilo, né? Nós somos imperfeitos e nós vamos errar de medo. Tanto é que eu fui parar de ter medo do meu pai aos 18 anos de idade, adulta. Mas ela, guardada a proporção, né? Ela sempre mostrou o pai que ele era, trabalhador, honesto, batalhador, para nós, filhos. E hoje, adulta, eu consegui ver algumas coisas que quando criança eu não via. Em relação ao homem que ele foi para minha mãe. Assim como a mulher que ela foi para o meu pai. E aí aqui, como filha, eu só tenho que ser filha. Não cabe a mim julgar. Mas cabe a mim olhar para a história e aprender com ela, né? E olhando para a história, hoje eu tive a coragem de ir em busca pela minha vida. Coisa que minha mãe não teve. E eu entendo a minha mãe, porque ela ficou pelos filhos. E quantas mulheres ficam pelos filhos, né? Quantas mulheres ficam por dependência financeira? Quantas mulheres ficam por dependência emocional? A gente precisa passar por esse processo evolutivo na vida e cuidar de nós mesmas. Colocar a máscara de oxigênio. E lutar por aquilo que a gente acredita. Por aquilo que a gente quer viver. E é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou lutando para estar presente na vida dos meus filhos. Porque eu romantizei esse negócio de guarda compartilhada. Eu estou fazendo um movimento que eu não gostaria de fazer. Mas eu tô me vendo obrigada a fazer, no sentido de que eu não vou aceitar não ter acesso aos meus filhos. Porque uma guarda compartilhada é sobre isso. Claro que eu não vou chegar lá e vou pegar os meninos e pronto. Não, porque tem uma rotina estabelecida. Mas tudo conversado com a outra parte. Eu quero ter esse acesso. Eu quero que os meus filhos, o dia que eles morarem aqui comigo, o pai... Posso passar para pegar os meninos pra gente tomar um sorvete, ou pra gente ir num cinema, ou pra gente fazer tal coisa? Claro que pode. Posso mudar o dia? Posso ficar um dia a mais? Posso entregar as crianças na segunda na escola? Claro que pode. Por quê? Porque ele é o pai. Se meus filhos querem estar lá, eles reconhecem que aquele ninho é saudável, eles gostam de estar lá, eles podem estar lá. Eles devem.
Porque é ali que está sendo construído esse vínculo. Ali que eles estão tendo o papel de pai. E vice-versa. A gente precisa aprender a separar as nossas frustrações e o fato da gente ver a outra parte indo para o mundo, caminhando, enfim, fazendo as suas escolhas. Aceitar isso. Aceitar o fim do casamento e não misturar nos sentimentos em relação ao papel de pai e mãe. E agora eu precisei fazer este movimento. E vocês sabem, eu já compartilhei aqui nos outros vídeos que eu evito conflitos. Eu tento sempre resolver as coisas de uma maneira mais amigável. É o meu perfil. Eu acredito, eu sonho, eu gostaria que fosse de uma forma completamente diferente. Que a gente pudesse ter um bom convívio pelos meninos e que tivesse esse acesso, essa parceria em prol dos meninos. Eu imaginava que assim como quando os meninos estiverem comigo, ele estaria aqui presente pelos meninos e vice-versa. Ele tá com os meninos, eu estaria presente pelos meninos, para servir os meninos. E eu tento me fazer presente. Eu cavo situações. Mas a guarda acaba não sendo compartilhada nesse sentido. E eu precisei agora fazer um movimento em busca disso. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é que as coisas que aconteceram entre você e seu ex-marido, a forma como vocês decidiram conduzir o divórcio, o que vocês decidiram, não é para ser dito para as crianças. A gente precisa responder a dúvida das crianças à medida que elas suportam as respostas. E lembrando sempre, sem desqualificar a outra parte. Porque se acabou um casamento, acabou apenas um casamento. Não acabou o vínculo de pai e mãe com a criança. Então a gente precisa saber o que a gente vai falar para essa criança. O que a gente vai contar para essa criança. A forma como a gente vai responder às dúvidas dessa criança. E aí aqui a gente precisa de um terapeuta para nos ajudar, para que a gente possa colocar nossas frustrações lá e não contar para as crianças. E não falar, seu pai fez isso, sua mãe fez aquilo, seu pai te abandonou, seu pai não quer te ver, seu pai escolheu a vida dele. Não. Gente, isso não pode. Esse tipo de fala não pode existir na vida da criança. Lembra? Ela vai descobrir sozinha com o passar do tempo se o pai ou a mãe quer estar na presença dele ou dela. Entenda isso. O tempo vai mostrar para essa criança. A criança vai sentir quando ela tá na casa, se ela é bem-vinda, se o pai ou a mãe gosta de estar com essa criança. Se esse pai e essa mãe quer estar presente na vida do filho. Num primeiro momento, a criança não entende, mas ela vai sentindo ao longo do tempo. E cabe à parte que ficou com a criança no dia a dia não desqualificar, promover essa conexão, respeitando o papel de pai e de mãe que cada um tem na história da criança. Então, o meu vídeo é para as mulheres divorciadas. Que elas possam
aprender a separar as suas frustrações pessoais, as suas mágoas em relação ao fim do seu casamento, em relação ao papel do pai que ele exerce na vida dos seus filhos. Para que assim a gente possa construir, permitir que nossos filhos cresçam num ambiente saudável, num ambiente respeitoso, num ambiente acolhedor, num ambiente que promova o crescimento. E lembra, a construção desse caminho é um caminho árduo, é um caminho desafiador, mas eu acredito que existe esse caminho. Até mesmo escutando outras histórias das minhas mentorandas, tanto positiva quanto negativa, que existe esse caminho. E que a gente possa promover um lugar seguro para os nossos filhos. E que a gente possa exercer de fato o que é uma guarda compartilhada, onde a gente não exclui a outra parte. É isso. Eu sigo firme, conectada com um propósito, suportando o processo, mas em busca do que eu acredito, do que eu quero viver, do que é importante para mim. E os meus filhos são importantes para mim. E eu quero promover este espaço, integrando o pai junto, porque o papel de pai é importante para eles também. E que eu possa exercer o meu papel de mãe. Um beijo e até o próximo vídeo.